Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meus queridos e amados irmãos, quero compartilhar convosco o princípio da Sunna da poligamia. O que significa o que a Sunna colocou como princípio ou regra para o homem muçulmano que vai praticar a poligamia. Mas antes é importante para os irmãos muçulmanos saberem que existem três tipos de poligamia. Existe a poligamia tradicional, existe a poligamia cultural e existe a poligamia religiosa. A poligamia tradicional é aquela que uma certa comunidade, um certo povo pratica de forma tradicional no meio delas, o que significa todo homem lá tradicionalmente deve ser polígamo, independentemente se eles sejam muçulmanos ou não. Essa é a poligamia tradicional. A poligamia cultural é aquela que uma certa cultura convive com ela de forma mais, vamos lá, pelos hábitos e costumes daquele povo, em que as mulheres, os homens vivem em casamentos poligâmicos e de forma natural, sem problema algum, ou nunca isso é visto como se fosse algo estranho, porque a própria mulher, ela sabe que a mãe, a tia, a prima, a família dela toda está dentro de um casamento poligâmico, e o homem sabe que o pai, o irmão, o tio também é casado com mais do que uma mulher. Então aí não existe uma poligamia, vamos lá, estranha no meio deles. É uma poligamia que se vive de forma cultural, como a cultura deles vive com a poligamia. Agora existe a nossa, que é a religiosa. A poligamia religiosa, aquela que está dentro do Alcorão e Sunna. E aqui o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele instituiu no meio dos seus companheiros, tal como regulamentou para aqueles que eram polígamos, que eram companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, existe um princípio que ficou bem claro para os muçulmanos, que é o seguinte: al-adlu wajibu fil wajib. O que significa, para o homem justo, para o homem polígamo, tratar as suas esposas com justiça é obrigatório, primeiro, nos assuntos obrigatórios. Para o homem polígamo, é obrigatório para ele tratar com justiça. Tratar com justiça não é algo facultativo, não é favor, não é algo que o homem... Não, é obrigatório tratar com justiça quando você for polígamo, mesmo quando você for não polígamo, se você for monogâmico com uma única mulher. É obrigatório, a justiça é obrigatória dentro do Islã. Mas para o polígamo também é obrigatório tratar com justiça nos assuntos obrigatórios. Assuntos obrigatórios quais são? Casa, comida, vestuário. Assuntos não obrigatórios, podemos colocar passeios, vamos lá dizer, ofertas, coisas assim que você faz de forma, vamos lá, por tua vontade própria. E nos assuntos voluntários, aquilo que você faz por lazer, podemos dizer assim, aquilo que você faz por capricho, também é obrigatório você colocar lá a justiça. A mesma coisa vai, que é a quarta, na comunicação. É obrigatório manter a justiça comunicativa. O que significa, você não pode falar bem com uma e falar mal com outra. Você não pode ser dócil, amoroso numa e não ser rude, grosso com uma outra. Então é obrigatório também manter a justiça na comunicação. Se é para falar de amor, fala de amor. Se é para falar de meu bem, fala de meu bem. Se é para falar de como você fala lá, fala aqui. Tenta manter a justiça nesses aspectos. Estamos a colocar, por exemplo, numa situação que é possível acontecer, é que você, por exemplo, vai colocar no contato das suas esposas, você pode colocar na primeira, meu amor, por exemplo, e na segunda você colocar em casa, ou wife, uma coisa assim. Então wife e amor são duas coisas diferentes. Esposa e amor. Ali você colocou meu amor, então não é compatível com wife. Então ali também você colocava wife, aqui também colocava wife, mesmo que você dissesse wife 1, wife 2, assim sucessivamente, mas tem que colocar wife, wife, wife. Se for amor, então também coloca amor
Amor, amor, amor. Mas de forma que você possa identificar os teus amores que você tem. E a outra coisa, que é a quinta, chama-se 4 paredes. Tentar manter a justiça no meio delas. O que significa com isso? Significa que você nunca pode parecer fraco ou cansado numa casa e parecer leão numa outra casa. Então são esses princípios que para nós, Ahl Sunnah, são importantes recordar aos nossos irmãos. Para quê? Para não deixar escapar aquilo que é a orientação do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.